Muito boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa, juntamente com a sua família, no seu lar, nesta noite fria de inverno, né? Deus esteja abençoando a você, irmão, irmã, aonde quer que você esteja nos acompanhando aí nesta transmissão. Iniciamos a transmissão da nossa reunião de oração, dos nossos grupos de crescimento, momento de reflexão, momento de oração, momento de adoração, momento de leitura da palavra, e que a nossa oração sempre é pedindo que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que Deus tem te dado para o seu sustento, enfim, que Deus esteja te abençoando e que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, através aqui desse momento de transmissão, né? E através desta bênção que é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus também esteja te abençoando, a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Onde quer que você esteja, onde chegar essa transmissão, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quero mandar um abraço aí para a Ilka, mandar um abraço aí para a Andréia, para a Georgina, para a Aparecida, que já estão aí conosco nos acompanhando, né? Aparecida Pacheco, Georgina César, a Andréia Tavares. Quero mandar um abraço também para o Júlio César e a Neuza, que estão sempre aí nos acompanhando na nossa transmissão. Quero mandar também um abraço para a Lúcia Amaral Lobato, que está aí conosco, e as demais pessoas que vão aí adentrando nesse momento para juntos termos esse momento de oração. Nossa irmã Célia, Deus abençoe também a sua vida, o Eli, Célia Queiroz, Deus abençoe também aí a vida destes irmãos. Nós vamos nesse momento falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando através do seu Espírito Santo, né? Mandar um abraço aí para o nosso irmão Diácono Valdir, juntamente com a Eliane, né? Deus abençoe o coração de vocês, Valdir no seu tratamento, e também a Eliane aí, a família nesse momento de luto, que Deus esteja confortando e abençoando o coração de vocês. Deus abençoe o nosso irmão Décio Moreira, da nossa irmã Malvina, juntamente com o seu esposo, né? Aí nos acompanhando nessa transmissão. Vamos falar com Deus nesse momento, queridos. Deus Santo, Pai Eterno, estamos aqui reunidos de forma virtual, online, mas acima de tudo estamos reunidos na Tua presença, através do Teu Espírito Santo, orando, suplicando, intercedendo, colocando diante do Teu altar, ó Deus, as vidas que o Senhor tem nos dado o privilégio de orar com elas e por elas. Nós te pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor em Cristo Jesus continue sendo derramada sobre a vida da Tua igreja aqui presente, sobre cada vida, cada lar aqui representado. Colocamos diante do Teu altar, ó Deus, a igreja que ora nesse momento, nesse dia. O tema no qual nós queremos pensar com os irmãos é orando para tomar decisões. A exemplo de Jesus, que orou durante toda uma noite para escolher entre os seus discípulos os 12 que se tornaram apóstolos. Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, são tantas decisões, são tantas direções, são tantas necessidade que temos, ó Deus, de tomarmos decisões, de agirmos e, acima de tudo, como igreja, como povo de Deus, quando tomamos decisões, ó Deus, em prol do próximo, das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que têm liderança, como são os nossos governos, pessoas que têm recursos, que têm influência, que têm poder, eles precisam, ó Deus, ter sabedoria, discernimento ao fazer as suas escolhas, ao tomar decisões, ao se direcionarem, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor, ó Deus, tem para as vidas deles e também daqueles que estão debaixo da sua liderança, debaixo dos seus cuidados. Nós te pedimos, ó Deus, pelos governos das nossas cidades, dos nossos estados e pela direção do governo federal, nas 3 escalas de poder, no executivo, no legislativo, no judiciário. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida dos nossos líderes eclesiásticos, pastores, presbíteros, diáconos, pela administração dessa igreja. Pedimos, ó Deus,
pela nossa reunião do presbitério que vamos ter dia 6 de agosto. Pedimos pelas reuniões dos conselhos, pelos conselhos das nossas igrejas, aqui de forma especial, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, as demais igrejas aqui representadas através dos irmãos, aonde quer que estejam. Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos dê direção para tomarmos decisões que sejam concernentes à Tua vontade, segundo a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, nesse momento por vidas. Nós lembramos, ó Deus, do Jeová, o nosso irmão Décio sempre tem pedido oração por ele. Nós lembramos do Diego, que é genro da nossa irmã Rosa Camilo, está internado, ó Deus, num tratamento pós-Covid. Nós Te pedimos pela vida da nossa irmã Dalva, da congregação de Coqueiros, que está, ó Deus, muito resfriado, com a gripe muito forte. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, com a Tua mão santa sobre a vida da Tua serva. Pedimos pelo nosso irmão diácono Joaquim, ó Deus, na sua saúde, no seu tratamento. O nosso irmão diácono Valdir, que o Senhor esteja abençoando o tratamento da sua saúde, o cuidado do Senhor para com ele na recuperação do momento que ele está vivendo, ó Deus, na sua saúde física. Esteja também, ó Deus, com a sua família, a família da Eliane, nesse momento que estão, ó Deus, de luto. Te pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Leda, no tratamento de saúde dela, também pela sua irmã, a Valdir, ó Deus, que está se preparando para passar por uma cirurgia. Nós lembramos, ó Deus, do nosso irmão Ananias, o Hélito, a Laodiceia, a mãe da Laodiceia, que se recuperaram da Covid, estão ainda aí, ó Deus, num pós-Covid, tratamento de saúde. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso irmão Valber Eckert, o nosso grande amigo, conterrâneo lá de Alto Jequitibá. Pedimos pelas famílias enlutadas. Ó Deus, são tantas famílias. Essa semana nós tivemos perdas de pessoas ligadas a nós, a família de Sr. Juraci, tantas outras famílias, Pai, que têm vivido esse momento de luto. Que o Senhor possa estar com a Tua mão de poder, de consolo, que a presença do Espírito Santo esteja, ó Deus, consolando e confortando o coração dessas famílias que têm perdido seus entes queridos. Muitos são pelo coronavírus, mas muitos são, ó Deus, pessoas que estão partindo porque o tempo do Senhor chegou sobre a vida deles. Que o Senhor esteja abençoando esse momento dessa pandemia. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer o sobrenatural, o milagre. O Senhor pode, ó Deus, fazer com que essa pandemia seja banida de sobre a face da terra, mas o Senhor também é Deus de sabedoria, de conhecimento, o Deus da ciência, o Deus de tudo que existe, que o homem pode conhecer, e o Senhor pode dar sabedoria aos homens para que através de vacinas, remédios, antídotos, ó Deus, essa pandemia possa ser contida. Mas em todas as coisas o Senhor é Deus. Nós pedimos pelas nossas igrejas, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, as igrejas que são bíblicas, que têm compromisso com a Tua palavra, em pregar a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, de forma muito especial pelas famílias, ó Deus, tantas famílias, tantas pessoas que estão, ó Deus, nesse momento sem uma direção. Muitos perderam seus empregos, muitos estão sem recursos, muitos estão, ó Deus, também sem respostas, precisam tomar decisões. Os nossos governos, o governo da nossa igreja, homens de dinheiro, homens de poder, que eles precisam ter sabedoria, discernimento para tomar decisões, ó Deus, mas para isso que eles buscam a orientação do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Marinete, que está, ó Deus, se recuperando da cirurgia. O nosso irmão Wellington, também, filho da dona Leila, se recuperando também de cirurgia. O Alan Neves, que está internado, que o Senhor esteja cuidando dessa vida. Te pedimos também, ó Deus, pelo reverendo Marco Antônio Lopes, que é missionário da nossa IPB, o nosso projeto de parceria missionária. Te pedimos, ó Deus, pela Josiane, filha da nossa irmã Ireni, ali da congregação de Betânia, que está aguardando, ó Deus, uma resposta para fazer aquela cirurgia, porque ela precisa dessa cirurgia. Ela necessita, o seu físico precisa, ó Deus, que haja essa cirurgia o mais rápido possível para ela estar bem fisicamente, na presença do Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela mãe do Alexandre, lá de Belo Horizonte, nosso grande amigo de infância, grande amigo, ó Deus, de família. Que o Senhor esteja abençoando a mãe dele, ó Deus, que está enferma, que está doente, que está ali em tratamento de saúde, algo assim bem delicado. Nós também te pedimos, ó Deus, pela Shirley, que é amiga da Márcia, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essa vida, essa pessoa. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e pedimos que nesse tempo de oração o Senhor venha falar conosco através da meditação da Tua palavra, que o Senhor receba no Teu trono de graça o nosso louvor
que através do Teu Santo Espírito, na leitura da palavra, na instrução da palavra, nós possamos estar meditando nesta noite, ó Deus, para que possamos aprender a orar para tomar decisões. Essa é a proposta da nossa meditação hoje aqui em reunião de oração. Orando para tomar decisões, a exemplo de Jesus, que orou uma noite toda para escolher os seus apóstolos. Assim oramos agradecidos, pedimos a bênção do Senhor sobre nós e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero mandar um abraço aí para a Glaucia Gerhardt, para minha mamãe, Dona Idenir, que está aí assistindo também junto com meu pai, né? Sou Walter Azevedo, que esteja abençoando aí a vida de vocês, né? Tem mais pessoas aqui conosco, né? A minha titia Neuza Lobac, a Lu Santos, a nossa irmã Ceil, o nosso irmão Marco Antônio, o Marcondes, o Marquinho. Deus esteja abençoando a sua vida e que Deus esteja abençoando também a vida dos demais irmãos que estão conosco aí, né? A nossa irmã, deixa eu ver aqui, estou tentando aqui achar. Deixa eu voltar aqui. Pois bem, vamos nesse momento louvar a Deus. Hoje nós vamos louvar a Deus com o hino 131 do nosso inário, né? Que tem como título Vida Santificada. Eu quero que você esteja refletindo aí, né, sobre as estrofes desse hino, que todos eles dizem assim: para seres santo, tempo hás de tomar; para seres puro, tempo hás de encontrar; para seres forte, tempo hás de buscar; para seres útil, tempo hás de guardar. Então, todas as estrofes vão falar sobre tempo. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? Tempo de oração. Jesus passou uma noite inteira, toda uma noite orando, para que Deus estivesse, né, dando a ele direção na escolha dos seus discípulos, que se tornaram apóstolos, né? Então, a nossa temática hoje é orando para tomar decisões, que nós possamos saber ter essa mesma sabedoria e mesmo discernimento de Jesus, né? Orar para tomar decisões. Vamos louvar a Deus com o hino 131 do nosso inário Novo Cântico, Vida Santificada. Para ser santo, tempo hás de tomar. Ao grande mestre, seu livro estudar. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis na lei, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro,
Amém. Que Deus assim nos abençoe. Né? Quero mandar um abraço para a nossa irmã Rosa Maria Camilo, que está lá em São Paulo nos acompanhando, né? Passeando e também orando, né, Rosa? Nossa irmã Zazi, lá de Paulista, Vila Paulista. Deus esteja abençoando a vida desses irmãos. Nosso irmão presbítero José de Almeida, a nossa irmã Cida Mendes, né? Lá de Campo Belo, também conosco aqui, nos acompanhando. Deus abençoe. Um grande abraço aí, Cida, para você, para sua família e todos os seus familiares aí em Campo Belo, sul de Minas, né? Presbítero José de Almeida, presbítero da nossa congregação de Coqueiros, e todos os outros demais irmãos que estão conosco aqui, né? Deus esteja abençoando a vida de vocês rica e poderosamente. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Depois também nós vamos citar Mateus capítulo 10, do verso 1 e 2, né? São dois textos que tratam do mesmo assunto, sobre a escolha dos 12 apóstolos que se tornaram, dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Nosso irmão Valtair Faria aí, ó. Valtair Faria, um grande abraço para você, meu conterrâneo, meu amigo lá de Alto Jequitibá. Lucas capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Assim nos diz o Espírito de Deus na sua palavra. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simeão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Hoje a proposta da nossa meditação é orando para tomar decisões. Perceba que o texto é muito claro. Jesus Cristo passou uma noite inteira orando para tomar a decisão de escolher entre os seus discípulos 12, dos quais se tornaram apóstolos. Quando passamos meia hora de oração, chegamos a pensar que passamos um bom tempo, né? Orando, falando com Deus. E que foi um tempo longo, pois de modo privativo, né? Passamos muito pouco tempo desta maneira. Nem conosco, nem às vezes com pessoas, né? Pensando, refletindo, talvez nem com a nossa família ou com o melhor amigo, mas principalmente a sós. A gente passa meia hora da nossa vida em oração, ou meia hora da nossa vida parece ser um tempo longo, porque a nossa oração parece que ela assim foi, né, algo inusitado. Nós chegamos até a pensar que foi um bom tempo de oração. Pois é, pense bem, Jesus, sendo Deus, o Senhor e Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, passava noites inteiras dedicado à oração. Não podemos perder tempo. Não temos tempo a perder. Precisamos nos dedicar à oração, pois além de ser um privilégio orar, falar com Deus, é um dever nosso como cristãos investirmos todo o tempo possível em oração. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu hoje uma matéria, naquelas matérias rápidas, né, mensagens rápidas no seu Facebook, e estava justamente falando sobre oração. Eu vou ler aqui uma parte do que ele escreveu. O título é Senhor, ensina-nos a orar. E olha que interessante, Jesus não ensinou seus discípulos a pregar, ensinou-os a orar. Sem oração, a pregação será sem poder. O poder vem por intermédio da oração. Os apóstolos consagraram-se à oração e ao ministério da palavra,
fecho aqui a citação do reverendo Hernandes. Olha que interessante, né? Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar, mas ensinou os seus discípulos a orar. Os discípulos não pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a falar bem, a ter essa capacidade, esse conhecimento, essa dicção, essa profundidade no conhecimento das leis de Deus. Não, eles chegam perto dele e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E hoje, como discípulos de Jesus, eu quero pensar com você o seguinte: quando oramos para tomarmos decisões, é muito interessante a gente orar para tomar decisões, para que nós não tomemos decisões que sejam contrárias à vontade de Deus, ao querer de Deus, aos propósitos de Deus. Mas você vai dizer assim: mas quando Jesus orou para escolher os 12, que entre os discípulos agora se tornaram apóstolos, ele não escolheu Judas? E Judas não foi quem o traiu? O texto está dizendo que ele se tornou o traidor. Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. Jesus, como homem, estava na terra para cumprir os decretos de Deus. Jesus, como ser humano, veio para cumprir aquilo que estava predestinado a ele, a morte na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Então, quando Jesus escolhe entre os 12 Judas, ele ora para que Deus esteja cumprindo nele, na vida dele e através dele, Jesus, todos os seus desígnios, todos os seus propósitos, todos os seus decretos e tudo aquilo que estava predestinado a ele, até mesmo a escolha de Judas, por mais estranho que isso pareça aos nossos olhos. Então, quando nós oramos para tomarmos decisões, nós devemos ter 3 coisas em mente, a exemplo de Jesus. Primeira coisa, o tempo que dedicamos à oração é proporcional ao tempo de implantação, execução e retorno, ou seja, o resultado dos nossos projetos. Eu vou repetir a pergunta para você. O tempo que nós dedicamos em oração é proporcional ao tempo, à implantação, à execução, o retorno, ou seja, o resultado dos nossos projetos? Jesus orou por um projeto eterno. Então, ele ora de eternidade, pela eternidade, para a eternidade, pois seus planos são para conosco eternos, ou seja, os planos que Deus tem para conosco são planos eternos. Agora pense uma coisa, a oração de Jesus tinha esta proporção. Ele vai implantar o projeto mais excelente de toda a história da humanidade, ou seja, o seu reino. Ele vai executá-lo através dos seus apóstolos e discípulos. E o retorno desse investimento é certo, porque é eterno. Bem, quando você lê já em João, capítulo 17, o Evangelho de João, no capítulo 17 é conhecido, como a oração sacerdotal. Ela é uma prova de que Jesus ora por todos os seus. Ele pede ao Pai pelos seus que estão com ele, que não eram dele, mas que vieram do mundo. Agora não são mais do mundo, porque creram nele. Esses, os seus discípulos, é quem vão executar a tarefa da evangelização, da implantação do reino de Deus, agora na pregação, no levar o conhecimento da salvação àqueles que ainda não conheciam. Então Jesus, ele ora, e ele chega a dizer: Pai, não peço que os livre do mal, mas não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Deus ouve essa oração, porque nós estamos aqui nesse mundo, apesar de todos os intempéries. Outro fato interessante é que Mateus 28, 20 é uma prova de que Jesus está presente nesse investimento. Jesus diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ou seja, nós temos que orar por um projeto, mas temos que participar desse projeto. Jesus orou pela igreja, por mim e por você, mas não se esqueça, ele está presente na igreja, ele é o cabeça da igreja.
O Espírito Santo de Deus está presente, agindo através da sua igreja e agindo na vida da igreja. Jesus está presente nesse projeto. Jesus orou à proporção porque ele sabia que o tempo de implantação, de execução e o tempo do retorno, do resultado de todos os seus projetos, que são para a eternidade, então a igreja tem um papel, orar até o tempo da eternidade. E quando ainda estivermos na eternidade, nós não teremos a oração como hoje fazemos, né? Nós oramos e em reverência ao nosso Deus, fechamos nossos olhos e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Nos céus, nós estaremos com Cristo, nós falaremos com Cristo, nós dirigiremos a Cristo. Agora a gente talvez tenha oração muito para pedir, para clamar, para suplicar, para interceder. Nos céus é só para adorar, é só para glorificar, é só para agradecer, é só para reconhecer a glória de Cristo. Enquanto isso não acontece, Cristo está presente conosco. Então Jesus, ele não apenas ora no sentido, né, de enviar os seus discípulos, de preparar os seus discípulos, de dar autoridade aos seus discípulos, de escolher os seus discípulos, mas ele também ora porque ele sabe que ele vai estar presente com os seus discípulos através do Espírito Santo. Então, nós temos que orar por um projeto, mas nós temos também que participar desse projeto. Eu quero voltar aqui à ideia que eu falei, é o seguinte: quando oramos para tomarmos decisões, devemos ter 3 coisas em mente, a exemplo de Jesus. A segunda coisa que eu quero pensar então com você é o seguinte: depois de uma noite toda em oração, Jesus toma uma atitude, ele age com autoridade. A oração precisa ser acompanhada de ação, oração e ação. O ministério terreno de Jesus é repleto de tempo de oração. Oração de qualidade, pois ele separava um tempo de qualidade para isso, para orar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, depois de uma noite de oração, Jesus então tem atitude, ele tem uma ação. E o ministério terreno de Jesus tem tempo de oração de qualidade. Por isso que as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, os milagres de Jesus têm qualidade, têm autoridade, têm poder, porque ele orava, ele ensinava. O ministério terreno de Jesus foi completo, pois ele teve ação de qualidade, ensino, milagres, sinais, prodígios. Agora, acima de tudo, né, acima de toda a humanidade, ele teve toda a autoridade. E ele então ora, ou seja, ainda que Jesus tenha toda a excelência, toda a autoridade, todo o poder, sendo ele o próprio Deus, e ele tendo ações de qualidade no seu ensino, nos milagres, nos sinais, nos prodígios, né? Ele ora, porque a oração e a ação de Jesus sempre foram em prol do homem caído, pecador, totalmente depravado. Em todo momento do ministério de Jesus, em todos os feitos de Jesus, Jesus estava preocupado com o pecador, preocupado com aquele que estava caminhando a passos largos para a perdição. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele se permitiu ser executado por nós. Por isso que ele se entregou para ser sacrifício em nosso lugar. Jesus, em suas ações, sempre refletiu a quantidade e a qualidade das suas orações. Nós precisamos, na nossa vida diária, exemplo de Jesus, também refletir a quantidade e a qualidade das nossas orações. Porque olha só, nós podemos entender que tudo que Jesus fez está acima de todo ser humano, de toda a humanidade. Mas tudo que Jesus fez, né, tem um propósito. As atitudes de Jesus têm um propósito. E acima de tudo o propósito dele era obedecer ao Pai. Ele fala isso muito na oração. Ele, nas suas orações, deixa muito claro que ele veio para cumprir o propósito de Deus. Para que a soberania de Deus fosse cumprida sobre ele. Para que os decretos, as leis de Deus fossem cumpridas nele. Então nós precisamos todos os dias orar para tomar decisões, para que as decisões que venhamos a tomar glorifique a Deus, seja a vontade de Deus, esteja de acordo com a vontade e o querer de Deus, para que glorifique a Deus. Então, queridos, uma terceira coisa que eu quero pensar é o seguinte: quando oramos para tomarmos decisões,
nós devemos ter 3 coisas em mente, a exemplo de Jesus. A terceira delas é que Jesus orou com o propósito de transformar vidas. Nós também devemos estar orando, a exemplo de Jesus, com o propósito de transformar vidas. Não apenas para que haja pecadores arrependidos, conversões. Orar para que haja novos convertidos é muito importante, é necessário. Mas Jesus vai além disso. Jesus ora para preparar aqueles que seriam os homens que iam executar a tarefa da evangelização. Como eu já falei aqui, Jesus vai implantar o projeto mais excelente da história da humanidade, que é o seu reino. Ele vai executar esse projeto através dos seus apóstolos, os discípulos, nós, a igreja. E o retorno desse investimento é certo porque é eterno. Então, nós, quando estamos orando pela igreja para a conversão, para a transformação de vidas, para que haja pessoas que se curvem aos pés de Jesus, para que se voltem para Jesus, para que reconheçam Jesus como Senhor absoluto, que curvem-se aos seus pés, confessando os seus pecados, pedindo perdão em nome de Jesus, que passam a ter Jesus como seu Senhor e Rei absoluto e vivem de conformidade com esse Rei e Senhor absoluto que é Jesus. Essas pessoas, elas precisam, além da conversão, precisam ser preparadas, precisam ser moldadas, ensinadas, capacitadas, munidas, para que a igreja do Senhor Jesus continue sendo uma igreja liderada, uma igreja que caminhe segundo os propósitos de Deus, que cumpra a vontade de Deus, o querer de Deus. Então, queridos, Jesus, depois de uma noite toda de oração, ele chamou para a sua presença os seus discípulos, que eram, com certeza, algumas dezenas, ou poderíamos dizer até centenas deles. E ele chama os seus discípulos, e entre estes, ele escolhe 12. E esses são agora chamados apóstolos. Jesus esteve orando por toda uma noite para transformar 12 homens com poder e autoridade. Poder e autoridade dele mesmo. É interessante que quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, verso 1 e 2, nós vamos ver que Jesus deu aos 12 discípulos autoridade sobre os espíritos demoníacos e dom de curar toda sorte de doença. Olha o que nos diz o texto. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. O verso 2 começa assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são, e aí vai discorrer o nome dos 12 apóstolos. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero enfatizar aqui? No verso 1, os discípulos são discípulos de Jesus, lavados e remidos no sangue de Jesus, são salvos, são convertidos. São homens que foram resgatados pelo poder de Cristo. Ainda que Jesus aqui não tenha morrido na cruz, ainda que aqui ele não tenha derramado o seu sangue, ele está escolhendo os seus discípulos, mas esses homens já estão sendo preparados, porque eles são escolhidos, são predestinados para a glória, para a salvação. Mas acima de tudo são chamados, escolhidos, predestinados. Judas para ser o traidor e os demais discípulos para serem aqueles que vão implantar sobre a face da terra o reino de Cristo. Profundo isso, né? A partir do momento que eles recebem autoridade, poder, a partir do momento que eles recebem poder e autoridade do próprio Senhor Jesus, o texto diz assim, o nome dos 12 apóstolos, ou seja, o que fez que transformou eles de discípulos para apóstolos? O poder de Cristo, a autoridade de Cristo, a autoridade do nome de Jesus, de tudo que eles estavam fazendo e tudo aquilo que eles ainda iriam fazer. Então, queridos, aqueles 12 homens, passam a ser apóstolos. O que faz essa transformação? Poder, autoridade, a
suficiência do nome de Jesus, da presença de Jesus, da ação de Jesus. Quando oramos com o propósito de vermos vidas transformadas, isso é importante, é válido. Mas quando oramos com o propósito de transformarmos a vida das pessoas, é acima de tudo um privilégio, é uma oportunidade. É a oportunidade de servir, porque olha só, a vida das pessoas que estão perto de nós serão influenciadas, serão contagiadas pelo nosso testemunho, pela nossa pregação, pela nossa palavra de testemunho em Cristo Jesus. Mas nós também orarmos com o propósito de que pessoas, acima de tudo, possam ser usadas por Deus. É uma oportunidade de servir e também mostrar a essas pessoas, o fato de servir a Deus com alegria, a oportunidade, o privilégio de servir a Deus. Ou seja, isso que Jesus fez em todo o seu ministério, que foi servir, ele fez isso com o seu poder e autoridade. Ele dedicou tudo de si em prol do homem. Então, queridos, eu queria que você pensasse nisso, entendeu? Orarmos com o propósito de vermos vidas transformadas é muito importante, é muito válido. Mas quando nós oramos com o propósito de transformar a vida das pessoas e, acima de tudo, um privilégio, que é a oportunidade de servir. Nós estamos orando pelos irmãos, orando pela igreja, orando pelo governo, orando pelas autoridades, orando pelas famílias, orando pelos cristãos perseguidos, pelos missionários, orando para aqueles países que têm portas fechadas ao Evangelho, que têm proibido a pregação do Evangelho. Nós estamos servindo ao próximo, servindo ao homem. Foi o que Jesus fez. Ele mostrou através da oração a oportunidade de servir. E isso Jesus fez em todo o seu ministério, servir. E ele fez isso com poder e autoridade. Ele serviu, sem perder a sua autoridade, sem perder o seu poder, mas ele foi servo. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e foi obediente a Deus, obediente até a morte de cruz. Mas agora Deus o colocou na posição que está acima de tudo e de todos. E o deu como cabeça à igreja. E diante dele, agora, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Então, em nossas orações, nós devemos dedicar tudo de nós mesmos em prol do nosso próximo, assim como Jesus fez. Ele dedicou a si mesmo, a sua própria vida, por causa da minha vida, por causa da sua vida, por causa do meu e do seu pecado, para que pudéssemos ter salvação. Então, quando nós oramos para tomarmos decisões, a exemplo de Jesus, nós precisamos ter em mente o quanto e como estas decisões vão afetar as pessoas ao nosso redor, tanto positivamente, como fez Jesus, ou negativamente, quando nós podemos fazer. Ou seja, quando nós oramos para tomarmos decisões, nós precisamos ter em mente o quanto essas decisões vão afetar pessoas, o quanto que as nossas decisões vão afetar positivamente as pessoas e o quanto que essas decisões podem também afetar negativamente as pessoas, seja a minha família, seja a minha casa, seja no meu trabalho, seja na sociedade onde eu vivo. Nós precisamos orar, mas precisamos agir de conformidade com a vontade, com o querer de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, Deus reconhece e Deus perdoa. Ou seja, não adianta pedir perdão a Deus, mas não deixar a prática do pecado. Não adianta pedir perdão a Deus, mas não se arrepender daquele pecado e amanhã voltar a fazer de novo e continuar nele como se nada tivesse acontecendo. Não, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor e deixar. Então nós precisamos pensar o seguinte: as nossas ações, elas refletem, elas trazem resultados. Não existe a máxima, toda ação traz uma reação. Então, quando nós oramos para tomarmos decisões, a exemplo de Jesus, precisamos pensar muito e o que estamos buscando, o que estamos pedindo e qual é o propósito do que estamos buscando e pedindo em oração, para saber se aquilo que nós estamos colocando diante de Deus vai trazer reações positivas ou negativas. Talvez você esteja achando, não, isso é só comigo,
é só eu, o que eu estou fazendo é só eu que vou beneficiar positivamente. E se der errado, só eu que vou pagar o preço. Cuidado, não é assim. Você sabe que não é. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, os nossos erros e acertos, eles atingem as pessoas, seja positivamente ou negativamente. Talvez vai atingir pessoas muito, mas muito longe, muito além do que possamos imaginar, muito além do que possamos pensar, muito além do que nós achamos que aquilo que estamos fazendo, não, isso aqui é bobeira, isso aqui é uma coisa fútil, né? Se der errado, vai ser só eu que vou me machucar, só eu que vou me extrapolar. Não, cuidado, muito cuidado. E isso reflete na vida prática de oração. Às vezes, do que nós oramos, o que nós pedimos, o que nós clamamos, o que nós desejamos, talvez reflita positivamente. E talvez esse reflexo positivo vá até de geração para geração, ou que atinja pessoas muito distantes de nós, que a gente nem sabe que está sendo atingido pelo positivo da resposta daquela oração. Da mesma forma do que vem ao contrário. Oramos e nem sempre sabemos se a resposta negativa daquilo que talvez sejamos omissos vai refletir, quem sabe, distante, muito distante de onde estamos ou até do tempo e do espaço cronológico em que nós estamos vivendo. O ministério de Jesus, a sua obra na cruz, os seus ensinos, os seus milagres e sinais, o ser Deus é algo que só Jesus pôde fazer. Mas Jesus também orou. Ou seja, Jesus, no seu ministério terreno, sendo ele o próprio Deus, realizando os seus ensinos, porque ele ensinava como quem tem autoridade, nos seus milagres e sinais, e na sua obra na cruz, é algo que só ele pôde fazer. Nenhum outro homem pôde fazer. Mas Jesus fez algo que eu e você podemos fazer, orar. Eu não posso fazer aquilo que Jesus fez, da maneira como Jesus fez, mas algo que Jesus fez e me ensinou a fazer é oração. E isso eu posso fazer. E se Deus respondeu a oração de Jesus, se Deus ouviu a oração de Jesus, agora, no nome de Jesus, Deus ouve a minha oração e a sua oração. Agora, não podemos ser, ou melhor, nós podemos ser únicos. Nós somos únicos. Nós somos exclusivos diante de Deus. Então nós também podemos orar. Eu não sou Jesus, eu não posso fazer o que Jesus fez, eu não posso ensinar como ele ensinou. Eu não sou Deus como Jesus, mas eu posso orar. Porque diante de Deus, assim como Jesus é o único Filho de Deus, e que veio com um propósito definido para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, eu também sou um ser único. Você é um ser único. Você é exclusivo diante de Deus. E assim como Jesus também, você pode orar. Você tem o seu papel, você tem a sua função. Você vê esse mundo predestinado por Deus. O que Deus tem decretado para a sua vida vai acontecer. Então ore. Ore. Deus tem um propósito na oração. Nós, como igreja, hoje, temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos chamada oração. E talvez não estamos sabendo executá-la. Não estamos sabendo usá-la. Que, a exemplo de Jesus, nós podemos fazer a diferença na vida do próximo, na família, no trabalho, na sociedade caída, na igreja, na política, no cenário mundial dessa pandemia do coronavírus, no contexto das ideologias político-partidárias, ou seja, ore e ore, porque Deus tem um propósito na oração. Deus sabe o que você vai orar. Deus já sabe o que você vai falar, mas Ele quer saber se você confia nele. Se você deposita nas mãos dele tudo aquilo que você necessita, seja na sua vida. Deus já sabe tudo que você vai pedir e tudo que você vai negligenciar ao pedir. Deus sabe tudo aquilo que você precisa, mas Ele quer saber se você confia nele a ponto de entregar todo o seu ser, toda a sua vida, tudo o que você precisa e tudo que você está vendo que precisa ser mudado. Seja na vida do próximo, seja na sua família, na sua casa, no seu lar, seja no trabalho, na sociedade, na igreja, na política, no cenário mundial desse coronavírus, enfim. Não importa o contexto que você veja as coisas e perceba que as coisas precisam ser tratadas e mudadas.
você precisa entregar isso diante de Deus em oração. Ore para tomar decisões. E ore para que decisões sejam tomadas em prol do outro. Ore. Ore e tome decisões. Ore e peça a Deus que decisões sejam tomadas para que nós e a vida do nosso próximo, a vida daqueles que estão ao nosso redor, sejam abençoadas. E lembre-se bem, Jesus orou para mudar a vida de alguns homens, para que esses homens mudassem a vida de todos que estavam depois deles. Jesus orou para que os seus projetos fossem executados, o projeto que é implantar o mais excelente de todos os projetos da humanidade, o seu reino. Ele orou para escolher discípulos que se tornaram apóstolos. E esses discípulos que agora se tornaram apóstolos, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Então, ore para que a sua vida seja transformada, para que vidas de outras pessoas sejam transformadas e para que você e outras pessoas se tornem como os apóstolos, instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar? Deus Santo, graças te rendemos porque o Senhor nos deu esse privilégio de passarmos aqui esse tempo em comunhão, em oração. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos que aqui já mencionamos. Se algum pedido foi colocado aqui no nosso momento de transmissão que não tivemos condição de acompanhar, que o Senhor, ó Deus, com a tua mão santa e poderosa, esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada pedido que foi colocado aqui nesta noite diante do teu altar. Os pedidos que aqui temos, que são motivos cotidianos de oração. Pessoas, vidas, situações, autoridades, igreja. Deus, toma nas tuas mãos essas vidas. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte a tua igreja, para que a tua igreja esteja orando para tomar decisões, para estar, ó Deus, tomando condições de fazer escolhas e, acima de tudo, estar, ó Deus, transformando vidas, preparando vidas, munindo vidas com oração e com conhecimento, para que essas vidas possam fazer diferença, assim como Jesus fez com os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Mais uma vez oramos pela segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, pelas autoridades que compõem essa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, que o Senhor esteja abençoando as nossas sociedades internas e toda a família da igreja, os nossos grupos de oração que não estão se reunindo ainda nas terças-feiras por questão dessa pandemia, grupos de crescimento e reunião de oração da congregação de Santa Isabel, de congregação de Santa Cruz, congregação de Belo Horizonte, congregação Betânia, congregação do bairro Coqueiros e os grupos de crescimento aqui da nossa sede. Que o Senhor esteja abençoando, que esse tempo de transmissão aqui seja um tempo, Deus, que venha trazer despertamento em oração, refrigério, e que venha trazer conhecimento também, para que quando nós pudermos estar reunidos, essas reflexões possam trazer frutos de crescimento na vida da tua igreja. Assim oramos agradecidos, pedimos a continuação das tuas bênçãos e o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você pode deixar aí nos comentários aí o seu pedido de oração, né? Talvez eu não consiga acompanhar aqui, porque estou fazendo a transmissão, eu faço aqui toda a parte técnica, mas quando eu termino a transmissão aqui, eu vou lá e vejo todas as mensagens, tudo que foi escrito aí que você deixou aí. E se você quiser deixar aí o seu pedido de oração, pode fazer isso. Quero mandar um abraço para a dona Elisa, né? Deus abençoe a dona Elisa e também o senhor Darcy. Deus abençoe a todos vocês, né? E você também que vier a ouvir essa transmissão, não agora de forma online, né? E depois que ela fica aí disponível no nosso canal do Facebook, Deus também abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Deus assim nos permitindo, estaremos de volta aqui na terça-feira que vem. Quinta-feira agora o pastor Márcia vai estar transmitindo o estudo bíblico de quinta-feira. Então nós nos veremos nas nossas transmissões na próxima terça-feira que vem, Deus assim nos permitindo. Amém? Até lá, em nome de Jesus.